Bom, Marquinhos. Por isso que a gente traz algumas participações especiais, alguns colunistas aqui, para tentar dar uma equilibrada na beleza, né? Bom, vamos então chamar o nosso novo colunista, Paulo Elias, que a partir de hoje vai estar a cada 15 dias vindo até aqui aos nossos estúdios para falar de um tema que quase nós não gostamos, né, Marquinhos? Você não gosta desse... Quem é que não gosta, né, cara? Só quem realmente tem algum problema, não é possível, né? Bom dia, Paulo Elias. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com os ouvintes da Raiz, Marquinhos, o prazerzaço revê-lo. É uma delícia, né? Falar sobre gastronomia, pra quem curte, como eu, curto pra caramba, dá pra ver pelo tamanhinho da criança, né? E vai ser um papo bacana, a gente vai falar de várias coisas legais, dar dica pra quem tá nos acompanhando aí. Agora a semana de Páscoa, né? Dá pra falar do bacalhau, chocolate, vinho, cerveja, tudo coisa ruim, tudo coisa que a gente não gosta, né? Só antes da gente começarmos a falarmos sobre o tema de hoje, explica um pouquinho para os nossos ouvintes, Paulo Elias, que é professor, trabalha na área de informática e como se apaixonou por esse ramo da gastronomia e depois como chegou nesse ponto, não, vou ser empreendedor na área da gastronomia. Eu brinco que eu sempre entrei nas coisas por aquele viés de inspiração, né? E a gastronomia foi meio que obrigação. A minha esposa todo mundo conhece, a chefe Viviane, né? Ela toca os 2 restaurantes e tal, e ela foi entrando nesse ramo da gastronomia. E como eu tinha, desde criança, muito contato com a gastronomia e tal, facilitou um pouco a nossa entrada, né? Em casa a gente, desde moleque, os meus pais sempre gostaram muito de beber um bom vinho, de tomar uma boa cachaça, beber uma boa cerveja, de se cozinhar em casa. Eu lembro que eu cozinhava muito com a minha avó, né? Fazer massa mesmo. Minha avó é descendente de italiana, apesar do meu avô ser árabe, né? Ele veio da Síria com 18 anos de idade. E em casa sempre se cozinhou muito. Então, assim, não foi muito difícil de eu entrar nesse ramo, não. Eu já tinha uma bagagem interessante, não só também por ter conhecido outros países, ter saído fora do Brasil, já conhecia muito a gastronomia. Então, quando minha esposa se propôs Ficou um tempo em Portugal, né? Fiquei, conheço alguns países da América do Sul também, enfim, e o Brasil como um todo, né? Muito rico a gastronomia brasileira, né? E estudamos muito também, né? Eu sempre brinco que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa da área de gastronomia, é uma área muito rica. E eu fui me envolvendo mais com os vinhos, né? Fui me envolvendo mais com a parte de bebidas em geral, né? Enquanto os negócios começaram a caminhar e a gente foi dando suporte. E hoje a gente sente necessidade de falar sobre gastronomia. É importante os ouvintes entenderem um pouco mais como as coisas funcionam, dar essas dicas. Então eu tô vindo aqui para isso mesmo, né? Para tentar esclarecer um pouco melhor como que é esse mundo, como funciona, qual a diferença de um bom produto. Eu sempre brincava em casa que é assim, os meus pais eles não tinham muito dinheiro, a gente era meio restrito em dinheiro e eles brincavam assim, a gente não pode se dar o luxo de comprar coisa muito barata, porque a coisa barata ela não dura muito, ela não é muito durável, então a gente sempre procurava, quando comprar coisa boa, tanto na gastronomia como nos serviços e nos produtos em geral, né? Em que momento propício você está chegando, né, Tony? Às vésperas de uma Páscoa, então aí tem que ensinar a gente a fazer uma bacalhoada. Você vê aí? Pode ser? Isso é uma receita tradicional, muito tradicional da cozinha brasileira, né? A influência portuguesa no Brasil é muito grande, então você tem a bacalhada portuguesa, mas bacalhau você pode fazer de várias formas, né? Você pode fazer ele, tem N receitas, pode fazer ele com queijos ao forno, gratinado, in nata, a moda Zé do People, acho que deve ter mais ou menos umas 1000 receitas de bacalhau, desde o bolinho de bacalhau, salada de bacalhau. E para cada situação dessa, a Páscoa remete muito bacalhau, né? Pessoal, Semana Santa, Semana de Peixe. E como a influência da comunidade portuguesa é muito grande no Brasil, então nós temos por fim, né, estar trazendo essas dicas. A primeira dica que eu dou até mesmo de mantermos uma certa tradição, né? Sim. O peixe na Semana Santa é tradicional, né? Assim como o ovo de Páscoa também, os chocolates, né, que marcam o renascimento, né? E o bacalhau em si, ele é um produto muito nobre, que não é fácil de fazer, a priori, se você olhar... E também não é fácil de comprar, né? Muito caro, é um produto muito caro.
é um produto que demanda a importação, né? Não é um produto que as melhores espécies de bacalhau, vamos dizer assim, que é o Gades Murua e o Macrocephalus, eles vêm tanto do Pacífico como do Atlântico. O Atlântico, no caso do Murua, é um peixe mais nobre, né? E o Macrocephalus também, que é um peixe mais nobre, ele vem de águas longínquas, né? Você tá falando de o quê? Noruega, Canadá, Groenlândia, só o transporte desse peixe pro Brasil, por exemplo, já encarece o peixe em si, sem falar do próprio peixe, né? Exato. Então, fora câmbio... A logística é muito longe. Então, assim, fora, se nós não contarmos ainda com a questão do câmbio, né? Do dinheiro, o dólar. Então, isso também encarece o produto, porque esses produtos são em dólar, obviamente, são importados. Aí, você tá falando de bacalhau, você tá falando de um bom azeite, você tá falando do próprio peixe, aí você tá falando de ingredientes que vão no bacalhau que não são baratos também, como azeitona, né? E aí é um prato que Pimentão. Aí é um prato que pra família brasileira, ela acaba encarecendo um pouco pros ouvintes que estão acompanhando. Mas tem algumas dicas. Então, óbvio, se você pegar um bacalhau imperial, que é daquela raça Gades Murua, que é mais conhecido, ele é um bacalhau mais caro. Qual que é a diferença? Pô, você vê que ele é um peixe que ele é uma cor mais amarelada, o lombo é mais alto. Quando você cozinha ele, você só dá um toquinho com o garfo, ele já desmancha a lasca. Então esse é um bacalhau muito nobre realmente, que nós usamos. Tá? O Macrocephalus também é um bacalhau decente, ele é muito próximo ao Murua, ele tem uma cor mais branca, ele também é muito gostoso no sabor, mas também ele é caro. E aí nós vamos chegando no tradicional da família brasileira, que é o saite, os arbos. Não tem seu demérito, eles também conseguem atender, porém ele não tem a altura que tem um bacalhau do famoso bacalhau do Porto, né? Que é o Murua e o Macrocephalus. Eles chegam numa altura um pouco menor, ele tem um sabor mais acentuado, mas dá para fazer um bom bolinho, uma boa salada. Então, dependendo do dia a dia aí, você consegue manejar, né? E na escolha dos ingredientes, é importante o ouvinte que está nos acompanhando, assim, o bom azeite também faz parte, mas se você vai esquentar esse azeite a uma certa temperatura, ele vai perder as propriedades. Então, vou fazer uma salada, aí é legal usar um bom azeite. Mas e aquele, eu vi recentemente uma determinada marca de azeite, diz que tem lá o vermelho, o verde, diz que um é porque você pode cozinhar, exatamente. O outro não. Isso é importante, é isso mesmo. Então o ouvinte que está nos acompanhando, assim que ele for comprar um bom azeite, geralmente o pessoal busca por acidez hoje em dia, virou uma febre isso. Mas qual é a acidez, né? Então, eu quero uma acidez de 0,2. Isso significa que o azeite é mais nobre realmente. Só que se você vai esquentar esse azeite, ele vai perder essas propriedades. Então não há necessidade. Você pode realmente usar um azeite que vá para alta temperatura. Depende muito da técnica que você vai usar também. Se você, por exemplo, vai cozinhar um bacalhau no forno com um bom azeite, eu acho desnecessário. Pode ser um azeite intermediário. Mas se você vai finalizar um bom bacalhau, eu peguei um Murua, que é um bacalhau imperial, tal, assei, vou finalizar ele na mesa, vou finalizar com bom azeite, se eu puder, é óbvio, né? Sim. Ele vai dar toda a diferença no prato, com certeza absoluta, tá? É isso. O finalizar que você fala é depois de pronto, é depois de pronto, exatamente. E antes de ir pra mesa, você pode finalizar com bom azeite. E o bom azeite faz bem à saúde também, né? O azeite de baixa acidez. Que aí entra justamente a acidez, né? Que você acabou de falar. Exatamente. Você tem praticamente um azeite puro, né? Isso. Você vai acabar perdendo as propriedades ali. Vai. E também o sabor, né? Então você pega o azeite in natura, uma acidez de 0,2, por exemplo, um azeite de esporão, Portugal, coloca ele na boca, você vai sentir um gosto maravilhoso, né? Não é um azeite pra você ficar cozinhando com ele. É um azeite de salada, finalização de um prato gostoso. Fiz uma carne, posso colocar um fiozinho, ou um bacalhau, um fiozinho de azeite. Por isso que é um azeite caro, não é pra você usar o vidro todo, é pra você usar um pouquinho, né? A gente brinca que assim, tudo que é gostoso, tudo que é bom, em excesso faz mal também. Então o próprio vinho, né? O pessoal fala, mas quanto que eu vou tomar de vinho? Quanto que eu vou tomar de cerveja? Tudo que é em excesso, se você tomar uma caixa de cerveja, você vai passar mal, né? É a mesma coisa para os outros ingredientes que você vai usar. Se você comer uma montanha de bacalhau, provavelmente você vai passar mal também. O azeite é a mesma coisa, né? Um azeite de qualidade, um azeite bom, ele é caro, porém você não precisa usar muito, é uma dose correta. Então vale a pena o investimento para a tua saúde. Às vezes você fala assim, eu quero usar um azeite de qualidade justamente porque vai remeter um bom sabor e vai me trazer um benefício para minha saúde, né? Isso é importante. Então, seguindo a sua linha de dicas, Paulo, primeiro é a escolha do bacalhau. Muito depois importante. Um bom azeite. Um bom azeite. E quais os próximos passos? Eu acho que
o que combina muito com o bacalhau nesse ritmo aqui de final de semana são os vinhos, né? Então, para quem não curte vinho, eu vou dar dica de cerveja também. Mas o vinho é bacana. Você gosta, né? O vinho é bacana por quê? Porque ele tem várias opções, ele vai atender vários públicos no acompanhamento do bacalhau, ou mesmo quem vai no domingo em si, de Páscoa, vai comer um churrasco, né? Então você pode, por exemplo, com o bacalhau, tinha uma mística que tinha que ser um vinho branco, porque é peixe e tal. Não tem mais isso. Essa regra é muito chata, vamos dizer assim. Então, antigamente, você vai comer um peixe, tem que ser um vinho branco. Inclusive, você trouxe um aí, né? Trouxe, depois eu vou mostrar pro pessoal aqui. Eu vou comer por exemplo, eu vou comer um peixe salmão, tem que ser um vinho rosé. Isso é passado, isso. Hoje em dia a gente não trabalha mais nessa linha, a gente trabalha na linha do que fica bom na tua boca, o que fica gostoso na sua boca. Então, por exemplo, o bacalhau você pode acompanhar um vinho tinto, é totalmente perfeito. Totalmente cabível também acompanhar um vinho tinto. De preferência seco? Isso. Então, assim, tem vinhos. Os vinhos são classificados por índice de açúcar. Nós vamos precisar de um programa só para falar disso depois. Mas eu tenho uma classificação de açúcar que indica o teor de açúcar no vinho, indica se ele é seco, meio seco, suave. Quanto mais açúcar no vinho, mais suave ele fica, vamos dizer assim. E esse teor se dá no momento da produção. Os vinhos secos, mesmo sendo seco, conforme a uva, conforme a produção desse vinho, ele se torna também com mais corpo, menos corpo, mais agradável na boca, menos agradável na boca. Então depende da sua produção. E depende também de quanto tempo o ouvinte que está nos acompanhando toma vinho. Porque o paladar vai se acostumando com o vinho também. Então se você nunca tomou vinho na sua vida e vai colocar uma taça de vinho encorpado, vai ser um impacto muito grande. Então para quem está começando a beber, ele tem que começar com vinhos um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim, na boca. Porém, a gente recomenda sempre o vinho seco. Porque quanto menos teor de açúcar, melhor para a saúde. Vamos dizer assim, né? É o caso da cerveja, que o pessoal fala muito. Quanto de açúcar eu tenho, de teor de açúcar eu tenho na produção da cerveja? Quanto menos, melhor, né? Óbvio. Apesar de o organismo, no final, transformar muito parte do carboidrato em açúcar. Isso é uma história para nutricionista. Eu aqui não vou nem discutir isso aí, né? Uhum. Mas aí, o que acontece com o vinho? O vinho é a mesma coisa. Então, assim, existem uvas que vão se dar melhor com o bacalhau. Então, as uvas do Alentejo, da região do Alentejo em Portugal, vão encaixar muito bem com o bacalhau. Que é o caso, por exemplo, dos vinhos alentejanos, uvas Touriga Nacional, Touriga Franca, que você encontra fácil. E também com várias faixas de preço. Hoje você pode tomar um vinho bom com R$39. Lembrando que o vinho não é a mesma intensidade da cerveja. Eu diria que hoje é mais barato você tomar um bom vinho do que tomar uma boa cerveja. Sim, exatamente. Incrível isso, né? Exato. Até mesmo se for de acordo com a quantidade, né? O volume que você consome. Exatamente, até porque acaba se tornando mais caro mesmo a cerveja. Por exemplo, você pega um vinho do Alentejo tomável, tal, na faixa de R$50, vamos dizer assim, um vinho já bom, né? Você consegue tomar um bom vinho com um bom peixe, seja o vinho branco, tinto ou rosé, tanto faz. Hoje é possível encontrar esse vinho, né, nas lojas. E você vai ter, então, por exemplo, uma harmonização legal, vai ser bacana na boca. E você vai gastar talvez menos do que você gastaria tomando uma cerveja artesanal importada ou nacional muito cara e tal. Lembrando que o vinho, você vai ter uma limitação de beber em garrafas também. Você não vai sair tomando 3, 4 garrafas porque o teu organismo não vai aguentar, né? E o brasileiro tem por costume tomar quantidade de cerveja, né, Marquinhos? E não qualidade de cerveja. É verdade. Né? As Pilsens, por exemplo, proporciona que você fique no churrasco o dia todo, tomando. Mas é exatamente isso, porque às vezes a gente tá numa rodinha lá tomando cerveja artesanal e você toma lá 2, 3 garrafas, você já fala, opa, o próprio organismo, que nem você falou, é com vinho, né? Exato. Você não consegue tomar um volume exagerado. Não consegue. Agora, diferente de uma cerveja industrializada, que ela já é mais água, né? Exatamente. Então aí você já bebe mais. Você preparou o final de semana todinho cozinhando teu bacalhau ali. E ali você vai já curtindo. Você abre uma garrafa de vinho, você já vai na pré-cocção, você já vai ali curtindo, cozinhando, tomando seu vinhozinho. Aí a família tá na mesa, serviu, tomou o vinho, tá ótimo, né? A gente fala assim, não é um negócio que vai se prolongar até o final do dia, vamos dizer, né? Com certeza. E aí você tem... Depois vai sair a briga, quem vai ajudar a pagar o bacalhau, né? Ou quem vai comer ovo de Páscoa depois, né? Aí chega a hora de abrir o ovo de Páscoa, chocolate. E tem vinho pra isso também, pra sobremesa, pra chocolate, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, não sei se dá pra dar foco aqui,
uma opção para a família. Aqui um vinho que vai harmonizar bem o bacalhau, né? Se você puder colocar aqui na outra câmera, o Acácio vai abrir pra gente, para quem está nos... Aí, ó, para quem está nos acompanhando. Flor de Crasto. É um vinho do Douro, essa é uma garrafa Magnum de 1,5 litro, e ele vai ser bacana porque assim que eu abrir o vinho aqui, uma garrafa dessa vai servir aproximadamente 6 pessoas. São 2 vinhos em um aqui. Então já marca aí na Páscoa a família, né? A reunião aí. A união. É 1,5 litro, é isso? É 1,5 litro, é uma garrafa Magnum que a gente chama, né? Tem maiores aqui, mas da próxima vez eu trago de 3 litros também. E aqui, por quê? Porque assim, já marca também o quanto você vai beber, né? Dá uma limitada ali pra você não avançar muito. Sempre hidratando, é importante, né? Tomar uma água junto e tal. E vai harmonizar bem teu bacalhau. E pro ovo de Páscoa, que é o chocolate, que o pessoal nessa época também procura trazer um docinho no final e tal, eu trouxe também um vinho diferente aqui, um vinho do Porto, para harmonizar no final, né? O que é isso aí? Então, assim, o vinho do Porto é um vinho mais doce, é um vinho licoroso. Para quem tá começando a beber, adora. Porém, é um perigo, ele tem alta graduação alcoólica, né? É quase um licor de final de refeição. Se você tomar 1 litro disso aí, vai fazer muito mal para você. O ideal é tomar só um cálicezinho bem pequenininho, vai fazer muito bem para tua saúde. E eu também trouxe aqui, esse é um porto muito diferente, é um vinho do Porto Branco, para vocês terem uma ideia. Então aqui, por que eu trouxe o branco? Brasil, um clima mais quente, né? Aí você pode colocar para gelar, ele vai fazer a vez muito bem no domingo aí. O teor alcoólico dele é alto, né? Vinho do Porto, sim, geralmente é acima de 18%, né? Entre 17,5% para cima. 18%. Esse aqui, no caso, especificamente da Sandman, ele tem 19,5%, que já é bem alcoólico, né? Então você não vai sair bebendo a garrafa, pelo amor de Deus, vai fazer muito mal. Apesar de dar vontade de tomar, porque ele é docinho. Ainda com chocolate. Com chocolate. A gente tem tudo para dar problema isso aí, né? Um chocolate amargo vai bem, né? Isso é uma mística, assim. Muitas pessoas me perguntam, Paulo, o que vinho harmoniza o chocolate? Geralmente, os vinhos que harmonizam o chocolate, assim, só tem uma uva que eu conheço que harmoniza, que é o Cabernet Sauvignon. Mas é muito difícil essa harmonização. Eu diria que o vinho do Porto é mais fácil. O vinho seco para harmonizar com chocolate é mais difícil. Você coloca na boca, sempre vai dar um contraste meio estranho. Não vai ficar legal, sabe? Você coloca na boca o chocolate amargo, depois vem o mesmo vinho sendo seco para tentar igualar. E isso vai ser meio complicado. O vinho do Porto, ele vai fazer bem isso. Você vai colocar o chocolate na boca, ele não vai agredir, vai acompanhar essa tendência. Agora, realmente, chocolate meio amargo com Cabernet, eu acho que encaixa, na minha opinião, encaixa. Mas isso é muito particular de cada um também, né? É difícil você remeter exatamente. Exato. Paulo, pra gente finalizarmos esse primeiro bate-papo sobre gastronomia, hoje você tem, junto com sua esposa, Sim, 2 restaurantes. Fala um pouquinho. a loja, né? A loja. Fala um pouquinho a localidade onde estamos com esses 2 Então vamos lá, restaurantes. assim, eu quero cozinhar em casa. Não sei onde eu vou buscar alguns ingredientes aqui, né? Então o Empório Vila Santo Antônio, ele tem esses ingredientes que a gente acabou de falar, bacalhau. Se você quiser comprar lá, a gente já tem limpinho, bonitinho, não precisa ficar quebrando a cabeça e ficar limpando em casa. A gente tem ele em lasquinha também, já nobre, já separadinho a vácuo, bonitinho, que a gente mesmo faz lá. Isso facilita muito na hora de cozinhar. Não tem que ficar tirando espinha. Que é um saco, né? Pele. Tirar a pele é muito complicado. Mas esse negócio da pele, cara, você acredita que o próprio bacalhau, quando às vezes eu faço assim, solta, eventualmente, né? Não, mas eu gosto mais da própria pele, que fica aquele negocinho molinho, tipo grudentinho, assim, do que o próprio... Ele tem um colágeno legal. Um colágeno, exato. Gostou. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quem não curte, tem ele limpo. Quem curte, tem que pegar ele com a pele, né? Eu acho assim, dependendo do prato que você vai fazer. Se você vai fazer um bacalhau, por exemplo, em lasca, não há necessidade de você comprar com pele, comprar com espinha. Você vai arrancar tudo fora mesmo, né? Então, assim, vai perder, é uma perca, né? Você vai pagar por um produto que você não vai usar. Então a gente já tem isso separado lá, que facilita muito a vida de quem vai cozinhar. E se você tá com preguiça, então assim, a loja tem tudo lá. Que vinho que eu vou escolher? A diferença que a gente tem lá é que nós temos profissionais que vão te auxiliar na escolha desses produtos. Pô, tô a fim de provar um negócio diferente. A gente nem falou da cerveja ainda, né? Mas eu posso ter uma wheat beer ou uma de trigo com uma acidez um pouco maior para acompanhar um bolinho de bacalhau, por exemplo, vai ajudar na digestão. E isso nós temos auxílio na loja. Fica na rua 15 de novembro, 377, casarão antigo, lindo, né?
vale a pena a visita. E pra quem não tá afim de cozinhar, falar, puta, tô com preguiça, não sou da cozinha, não tô afim. Nós temos o restaurante também, que fica na Rua 15, lá no mesmo prédio, e tem o Ramá também, que é na Padre Fabiano 904. Então, assim, quem não quer cozinhar tem opção, e quem quer cozinhar tem opção também. Perfeito. Então, só pra gente finalizar, o Bruno Forte, ele mandou aqui um bom dia, e ele falou que pegou o programa no meio. Ele falou, qual é o vinho legal para iniciantes para harmonizar com carne bovina? Carne bovina, pra quem tá começando, tem bastante opção. Pra quem tá começando, a gente indica um vinho mais leve, da uva Pinot Noir. Por quê? Porque ele não vai invadir muito, não vai trazer muita astringência na boca, não vai amarrar muito a boca. Pra quem tá começando, isso é importante. Então, Bruno, a dica que eu dou pra você é buscar um Pinot Noir. Se você estiver na cidade por aí, passa na loja que a gente te ajuda na escolha. Tá bom? E obrigado pela bolachinha dinamarquesa aqui, verdade. Ó. Você viu o Lotus? Mostra aqui. O jabá da Lotus aí, essa bolachinha é fantástica. Bolachinha da Dinamarca. 5 segundos no café, põe na boca, desmancha. Rapaz, essa é a bolachinha aqui, que a rainha comia, viu? Diz a lenda que era da rainha. A rainha diz que é até sócia disso aí, não sei se é verdade. Se chegar na idade dela, perfeito. Agora morrer não, hein? Pelo amor de Deus. Paulo, uma ótima quarta-feira. Muito obrigado pelas dicas e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.